Bom, rapaziada, eu ia começar esse vídeo aqui falando um pouco sobre essa possível irritação dessa galera aí com os influencers, né? Porque agora começou aí a era dos super torcedores que estavam com o Remo desde o início e aqueles que estão agora só pra pegar like. Mas eu já vi que isso vai ser uma perda de tempo do cacete e eu não vou perder meu tempo aqui com isso, até porque a Chapecoense está chorando, né? Lá e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, tá? Foi escolhido aí um, um árbitro pro jogo. Não é um árbitro. Aliás, me fala um árbitro bom hoje no futebol brasileiro. O árbitro que você vai pegar ele e você vai. Esse aqui é o árbitro de confiança. Vamos botar ele no jogo. Não tem, né? Não tem. E o Clube do Remo, né? Por sua vez, e isso é importante a gente falar aqui, teve ali divulgado o árbitro para esse jogo contra a Chapecoense, né? É nada mais, nada menos aí que o grandioso Bruno Arleu de Araújo, um dos árbitros mais polêmicos nos últimos tempos, tá? O Bruno Arleu de Araújo apitou pênaltis aí que foram no mínimo duvidosos. Com isso gerou uma certa indignação da Chape. Meus amigos, a galera da Chape lá já levantou um ofício, já levou para a CBF, justamente indignado com isso. Mas não é só com a escolha do Bruno Arleu de Araújo. É justamente com a presença de Marcos Braz lá na reunião que definiu que o Bruno Arleu de Araújo participaria desse jogo do Clube do Remo. Ele seria o árbitro principal, o árbitro de campo. Mas o mais incrível de tudo é que o Marcos Braz não participou de uma reunião que era uma reunião sigilosa, não. O Marcos Braz participou de uma reunião aberta, aonde a Chape poderia ter enviado o seu representante também. E a Chape não mandou. Sabe por quê, gente? Porque a galera da Chape acha que vai chegar em Belém e vai ganhar do Remo fácil. Eles acham que o Remo é o Goiás. Eles acham que o Remo é o Botafogo de Ribeirão. Não. Esse Remo, galera da Chapecoense, não é o mesmo Remo que vocês enfrentaram no primeiro turno. Não é. Esquece aquele Remo do primeiro turno. Esquece aquele Remo do treineiro. Esse Remo agora é um Remo que tem jogadores jogando nas suas posições, tem jogadores bem treinados, jogadores que são cobrados pelo treinador. Esse é o Remo dessa temporada. Esse é o Remo do Guto Ferreira. É um Remo totalmente diferente do Remo que vocês enfrentaram no primeiro turno. Mas beleza. Podem vir com esse pensamento de vocês aí, de que vocês vão ganhar da gente fácil. Porque não vão. Sobre isso, né, gente? Nada mais é do que uma pressão também da Chape para tentar ganhar alguma coisa. Agora, meu amigo, 4 rodadas restando pro campeonato. Vai rolar muito essa pressão aí de bastidores. E o Remo tem que estar ligado. O Marcos Braz, cara, não tá fazendo nada mais, nada menos do que o trabalho dele. E ele sabe disso, ele já conhece. Ele sabe como funciona, como a banda toca por aí. E é óbvio que ele vai tentar sempre ali marcar sua presença nessas reuniões para mostrar, de fato, que não tem abestado aqui não, pô. Não tem abestado aqui. A gente sabe muito bem como funciona o futebol. O Clube do Remo foi prejudicado claramente contra o Atlético Goianiense. A gente poderia estar com 69 pontos hoje, praticamente na Série A. 2 pontos que a gente perdeu contra o Atlético, que a gente foi assaltado naquele jogo, que podem custar, por exemplo, o título para o Remo. O Remo pode chegar numa eventual disputa com o Coritiba precisando de 2 pontos para ser campeão. E não vai conseguir. Porque os 2 pontos contra o Atlético a gente perdeu por causa de um erro de um árbitro que nem deveria estar apitando aquele jogo. Eu sou a favor do Bruno Arleu de Araújo apitar o jogo? É claro que não, pra mim é um árbitro horroroso. Mas me fala qual o árbitro bom. Vai botar quem? O Daronco? Que é um árbitro ruim também? Vai colocar quem? Aquele Klaus que rebaixou a gente? Que assaltou a gente lá no jogo contra o Confiança? Vai colocar quem? Quem, gente? Não tem. A arbitragem é precária no futebol brasileiro. Infelizmente. Infelizmente. Eu não estou falando que vai ter erro. Tomara que o Bruno... Eu vou torcer muito para que o Bruno Arleu de Araújo possa apitar bem. Possa se
reorganizar, ele possa se reencontrar. Mas é claro que a gente vai ter problema com a arbitragem, porque a arbitragem no Brasil, ela não é dada como um problema. Não é. Os clubes só querem reclamar, só querem ficar chorando. Teve agora recentemente uma espécie de congresso. Poucos clubes participaram referente a isso, a profissionalização da arbitragem. Então, meu amigo, é complicado, é difícil. Mas é claro que a Chapecoense não está mais nada menos do que colocando uma pressão para que ela possa ter alguma vantagem nesse jogo contra o Clube do Remo. Chape e rapaziada da Chape, o Remo não venceu 6 partidas com erro de arbitragem. Nenhuma das 6 partidas o Remo foi beneficiado por alguma arbitragem. Contra o CRB, ganhou na bola. Contra o Operário, ganhou na bola, porque foi mais competente, aproveitou as chances que teve. Contra a equipe do Atlético Paranaense, inclusive teve um pênalti claríssimo que o Pedro Rocha perdeu, mas ganhou na bola. Contra a Mucura, ganhou na bola. Contra o Atlético, ganhou na bola. E contra o Cuiabá, agora ganhou na bola. O Remo não precisou de arbitragem, e não é agora que ele vai precisar. Agora, a gente também não pode ser tolo. A gente não pode ser abestado. O Remo foi lá justamente para dizer, ó, que seja justo. Que a gente possa ganhar nossa classificação, nosso acesso na bola. E a tabela da Chapecoense depois do Remo, gente, é isso aqui, ó. É o beijo na princesa. Os caras só pegam galinha morta, cara, igual o Coritiba. O único time forte que eles vão enfrentar é o Remo. O Chapecoense tá com acesso garantido. É por isso que a porcentagem da Chape ela é alta. Porque ela só pega galinha morta. E ela precisa, basicamente, de 5 pontos. A mesma pontuação do Remo para subir. Então, basicamente, a Chape vai conseguir conquistar o acesso dela também, tá? Mesmo ela perdendo esse jogo pro Remo. Só que é aquilo, né? Eles querem conquistar mais rápido para ficar mais tranquilo no campeonato. Bom, gente, para encerrar o vídeo, eu quero falar aqui sobre o CEO André Alves, né? Que falou aí sobre esse momento do Clube do Remo financeiro. Porque há quem diga, mucurentos, né? Principalmente, que o Clube do Remo está sendo bancado pelo governo. Só que o André Alves deu uma entrevista dizendo que o balanço dessa temporada pode ser histórico, porque o Clube do Remo conseguiu muita, mas muita grana. A gente fechou contrato recentemente aí com uma Bet, a gente fechou com a Hidro, a gente tem uma bilheteria recorde aí no Campeonato Brasileiro da Série B, e a gente não tem dinheiro bloqueado. A gente não tem uma grana... Claro que nossos problemas ainda não estão 100% resolvidos. Mas a gente não tem transfer ban de jogador pereba. Olha, vocês passaram tanta vergonha esse ano, cara, que fica até difícil, né? Eu já falei aqui sobre essa questão da Mucura, então não vou me atentar a isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem que bater palmas pro trabalho de Antônio Carlos Teixeira na questão administrativa. O próprio Marcos Braz, lá na ESPN, se não me engano, ou não sei se foi no Liberal, ele falou que o Tonhão ele é muito rígido com isso. Ele quer sempre tudo ali na risca financeira, a responsabilidade financeira, porque o Tonhão viveu o caos nesse clube. O Tonhão viu como era o Remo anteriormente. Então ele está fazendo agora tudo para tentar, de fato, amenizar uma crise financeira. Você pode ter certeza que o Remo na Série A, o Remo vai gastar de acordo com aquilo que ele pode na competição. Ele não vai fazer nenhuma loucura, se endividar todo igual o Santa Cruz fez. O Remo não vai fazer isso. O Remo ele vai contratar e vai buscar jogadores de acordo com aquilo que ele pode pagar. E tá certo, pô. Tá certo. O Remo vai ter um recorde ali financeiro de possível, né, receita, sim, mas também vai ter muito gasto ano que vem. A tendência é que a gente tenha ali uma obra mais avançada no CT, as obras já estão acontecendo, o Remo vai fazer ali os 2, 3 campos que tem que fazer, e tudo isso, meu amigo, é um trabalho que é com responsabilidade. Não é trabalho ali que a gente anda, cara, a gente reclamou tanto, a gente cobrou tanto, e agora a gente está vendo aí que as nossas cobranças surtiram efeito. O Remo está caminhando, sim, de uma maneira, eu posso dizer, pelo menos minimamente profissional. Está sim. E tudo isso é um trabalho que vem sendo feito à risca, pelo CEO André Alves, pelo próprio Marcos Braz, pelo Tonhão. Então é um trabalho, sim,
que precisa ser dado a César o que é de César. A gente precisa falar aqui que o Tonhão vem fazendo um grande trabalho, sim. Olha o CT, já começou as obras. Eu fiquei tão feliz, cara, de ver aqueles vídeos lá das obras no CT, porque a gente vai precisar do nosso CT ano que vem, para treinar lá, para reduzir gastos, para buscar justamente um conforto melhor para os jogadores e consolidar o nosso nome no cenário nacional. O Remo, nos próximos anos, ele será com certeza uma referência financeira nacional. E se você acha que alguém vai perder tempo falando de Copa extinta, vai perder tempo falando de Libertadores do tempo do Ronca, não. O pessoal vai começar a falar do Remo. O Remo vai voltar ao protagonismo dele que ele merece. E tudo isso tem que ser tratado, sim, de maneira muito profissional e, claro, sempre com cautela. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.